Quando tudo está um caos, Signore, existe um caminho. Há momentos em que a vida parece mergulhar em um abismo de confusão. Tudo o que antes fazia sentido começa a desmoronar diante dos olhos, como se o chão desaparecesse sob os pés. Nesses períodos, a mente tenta entender, o coração tenta resistir e a fé parece enfraquecer. É nesse ponto que muitos desistem, acreditando que o caos é o fim. Mas Napoleon Hill, assim como os grandes mestres espirituais, afirmava que o caos é apenas o anúncio de uma nova ordem. Quando tudo parece fora de controle, é sinal de que o universo está reorganizando silenciosamente tudo ao seu favor. Hill dizia: cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. É fácil repetir essa frase quando a vida vai bem, mas difícil é acreditá-la quando o chão está desabando. Deus nunca prometeu ausência de tempestades, prometeu presença no meio delas. É nesse ponto que a alma precisa se lembrar de que o caos é o disfarce da criação. Antes de toda luz, há escuridão. Antes do novo dia, existe a noite mais profunda. E é justamente nesse silêncio, onde nada parece se mover, que a mão divina começa a construir um novo caminho. Você não o vê ainda, mas ele já existe. Hill entendia que o poder da fé começa quando a lógica termina. A mente humana quer entender, mas a alma apenas confia. O caos tem um propósito oculto: limpar o terreno onde o novo será plantado. É o processo divino de desprogramação, onde tudo que não serve mais é arrancado pela raiz. Dói, porque o ser humano se apega até às dores conhecidas, mas é necessário para que algo maior floresça. Quando você perde, Deus está reposicionando. Quando você não entende, Ele está preparando. Quando o silêncio grita e as portas se fecham, o universo está te convidando a olhar para dentro e descobrir o verdadeiro poder que habita em você. Napoleon Hill dizia que o sucesso não nasce do conforto, mas da decisão de manter a fé quando tudo ao redor parece perdido. Ele chamava esse ponto de momento da transmutação espiritual, o instante em que a dor se transforma em força, a dúvida em propósito e o caos em direção. A fé não é apenas acreditar que vai dar certo, mas saber que mesmo o errado está a serviço do certo. Quando tudo está um caos, é nesse exato momento que o verdadeiro caminho começa a surgir. Não nas estradas visíveis, mas dentro da mente que escolhe permanecer confiante. Quando você ora dizendo: Senhor, existe um caminho, é como acender uma lanterna no meio da noite. Você não vê o destino, mas a luz suficiente para dar o próximo passo aparece. É assim que o universo age. Um passo por vez, nunca toda a estrada de uma vez só. E aqui está o segredo que Napoleon Hill ensinava. O caos não é o contrário da fé, é o teste dela. Deus não quer ver se você sabe acreditar quando tudo vai bem, mas se ainda é capaz de agradecer quando tudo parece ruir. Aquele que aprende a caminhar pela fé, mesmo na escuridão, se torna imbatível, porque descobre que o caminho nunca dependeu das circunstâncias, mas da vibração interior. O caos é apenas o véu que cobre o milagre que está nascendo. Acredite, cada porta que se fecha, cada amizade que se rompe, cada oportunidade que desaparece, está pavimentando uma rota divina que só será compreendida depois que você atravessar. A sua missão agora é confiar no invisível, manter a vibração elevada e continuar. Quando tudo está um caos, diga em silêncio: Senhor, eu não preciso entender, eu só preciso confiar que existe um caminho. O caos como linguagem de Deus. Quando o caos chega, não é o fim, é a linguagem que Deus usa para te mover do lugar errado para o lugar certo. A vida fala através de sinais, e o caos é o mais poderoso deles. Ele chega quando você se recusa a mudar, quando continua insistindo em algo que já perdeu a energia divina, quando o ciclo se encerrou, mas você ainda tenta revivê-lo.
Napoleon Hill dizia que a mente humana tende a se apegar ao velho, mesmo quando o novo já está preparado. E é por isso que o caos vem como uma força de libertação. Ele não destrói sua vida, ele destrói a ilusão de controle que você tinha sobre ela. Quantas vezes você achou que algo estava acabando e, na verdade, era apenas o começo? Quantas perdas hoje você agradece em silêncio? O caos ensina humildade, porque ele te obriga a reconhecer que você não é o centro do universo, mas parte de uma sinfonia maior. Quando tudo está ruindo, Deus está reescrevendo o roteiro. Ele não está te punindo, está te redirecionando. Napoleon Hill observou que todos os grandes triunfos nasceram de uma fase de completa confusão. Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, todos passaram por períodos em que nada parecia fazer sentido. O caos foi a escola da genialidade, o ponto onde a fé teve que assumir o comando. Quando o homem não sabe o que fazer, o Espírito começa a guiar. E é nesse momento que nasce o verdadeiro poder criativo. O segredo é parar de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começar a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Quando muda a pergunta, muda a vibração. E quando muda a vibração, o caminho se abre. Hill afirmava que as crises são bênçãos disfarçadas e que quem aprende a enxergar o caos como uma mensagem deixa de sofrer e começa a criar. A mente comum vê perda, a mente desperta vê purificação. Deus não tira, ele substitui. Mas enquanto você não soltar, ele não pode colocar o novo em suas mãos. O caos vem como uma mão divina empurrando você para fora da zona de conforto. E é nessa transição, nesse espaço entre o velho e o novo, que nasce a fé verdadeira. O caos é também o espelho da mente. Tudo que está desorganizado do lado de fora é reflexo do que está em conflito por dentro. Por isso, quando tudo parece desmoronar, não corra para consertar o mundo. Conserte primeiro a si mesmo. A paz interior reorganiza o exterior. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um transmissor e receptor. Quando ela se sintoniza na frequência da confiança, atrai soluções que antes pareciam invisíveis. Nada está realmente desabando, está sendo realinhado. O caos apenas remove o que já não vibra com o seu propósito. O problema é que o ego grita perda, enquanto a alma sussurra libertação. Deus nunca desperdiça dor. Ele transforma lágrimas em sabedoria, silêncios em respostas e fracassos em direção. Hill chamava isso de transmutação espiritual do fracasso. O ponto em que o sofrimento deixa de ser peso e se torna impulso. Quando você ora em meio ao caos e diz: Senhor, existe um caminho, o universo responde: sim, mas primeiro você precisa soltar o que não é mais parte dele. E quando você solta, o novo caminho começa a surgir como um fio de luz entre as nuvens. Pequenas coincidências acontecem, pessoas certas aparecem, portas se abrem. O que antes parecia impossível começa a se alinhar naturalmente. Não porque você forçou, mas porque finalmente confiou. A fé não é gritar esperando resposta, é silenciar esperando sentir. O caos grita, mas Deus fala no silêncio. O caminho invisível que conduz à vitória. O caminho que Deus prepara raramente é visível de imediato. Ele se revela passo a passo, como um farol que ilumina apenas alguns metros de cada vez. Napoleon Hill dizia que a fé é o poder de ver o invisível e acreditar no impossível até que o visível aconteça. É nessa confiança que mora a transformação. Quando tudo ao seu redor está desmoronando, o impulso natural é tentar entender, planejar e controlar. Mas o verdadeiro milagre acontece quando você simplesmente decide continuar caminhando, mesmo sem ver o destino. Há uma força misteriosa que começa a agir quando você dá o primeiro passo na escuridão. É como se o universo dissesse: agora sim, ele confia. O caminho não se abre para quem duvida, mas para quem age com fé.
O medo paralisa, a fé movimenta, e Deus só pode guiar quem está disposto a se mover. O problema é que muitos oram pedindo sinais, mas se recusam a andar enquanto o céu não estiver completamente limpo. A verdade é que o céu nunca se limpa antes da jornada. Ele se abre à medida que você anda. Hill observou que a maioria das pessoas desiste no exato ponto em que o milagre estava prestes a acontecer. Chamou isso de a distância invisível entre a derrota e a vitória. É um espaço que separa o que desiste do que persevera, o que duvida do que confia. Quem atravessa esse ponto atravessa o deserto da mente e descobre que o oásis sempre esteve dentro de si. Quando o caos domina, Deus trabalha nos bastidores. Ele reorganiza as peças, muda pessoas de lugar, cria encontros improváveis, desperta dons adormecidos. Mas isso exige um tipo de fé que não depende de evidências. Hill chamava de fé aplicada. A fé que age, mesmo sem provas. É aquela que paga o preço da confiança, que caminha sobre as águas sem olhar para as ondas. Esse caminho invisível não é feito de lógica, mas de vibração. Tudo o que você sente, pensa e acredita está criando rotas energéticas que atraem oportunidades e situações que se alinham ao seu estado interno. Se você vibra desespero, enxerga obstáculos. Se vibra fé, vê portas. O caos externo é neutralizado pela harmonia interna. Napoleon Hill repetia que o homem que domina a mente domina o destino. O controle não está nos eventos, mas na maneira como você reage a eles. O caos só vence quando você acredita que está sem saída. Mas o espírito nunca está preso. Ele é livre para transformar qualquer prisão em degrau. Quando você diz, Senhor, existe um caminho, e realmente acredita nisso, a vibração da dúvida começa a se dissolver. O medo perde força, o coração se acalma, e as soluções começam a fluir naturalmente. A energia divina precisa de um coração em paz para operar. Pense nas tempestades que você já sobreviveu. Pense nas vezes em que parecia o fim e, de alguma forma, a vida te surpreendeu. Isso não foi sorte, foi propósito. Foi a prova de que sempre houve um caminho. Você só não conseguia enxergar porque o medo encobria a luz. A mente quer respostas imediatas, mas a alma quer evolução. Por isso, o caminho se mostra apenas quando você está pronto para caminhar por ele. Às vezes, Deus esconde o caminho não para te castigar, mas para te preparar. O atraso aparente é proteção, a confusão é filtro, o silêncio é lapidação. Você não precisa ver tudo, apenas confiar que há direção. E quando a mente se aquieta, o coração começa a ouvir. O caminho sempre esteve lá. Ele só esperava você parar de gritar e começar a sentir. E quando você sentir, perceberá que o caos não te destruiu, te despertou. Foi ele quem te empurrou para fora do comum e te fez buscar o extraordinário. Foi o caos que te levou até Deus. Quando a fé se torna sua única rota, chega um ponto da caminhada em que nada mais faz sentido e nenhuma lógica funciona. Você tenta encontrar saídas, conversa com pessoas, busca respostas, mas parece que todas as portas se fecham ao mesmo tempo. É nesse instante que o ser humano se vê sem alternativa, e é exatamente aí que começa a verdadeira fé. Napoleon Hill dizia que a fé começa onde a razão termina. Quando você já tentou tudo e ainda assim algo dentro de você insiste em continuar acreditando, é sinal de que o Espírito está assumindo o comando. Deus permite o caos não para te punir, mas para te ensinar a confiar apenas nele. Enquanto você ainda tiver outras rotas, ainda tentará caminhar sozinho. Mas quando todas as alternativas se esgotam, a fé se torna o único GPS possível. E é nesse ponto que o impossível se move. Hill observou que todos os homens de grande sucesso passaram por um momento de solidão, de desespero, de quase desistência. E foi ali, no fundo do poço, que encontraram a escada da fé.
A fé não é uma emoção, é uma decisão. É o ato de continuar acreditando mesmo sem ter motivos visíveis para isso. É a entrega total de quem diz: Senhor, eu não entendo, mas confio. Quando você diz isso de coração, o universo começa a se reorganizar. Deus não age através da dúvida, mas através da confiança absoluta. É quando a vibração da rendição toma conta da alma que a realidade começa a mudar. Hill dizia que a mente humana é um campo fértil onde só brota o que é plantado com convicção. Se a fé é o plantio, o milagre é a colheita. Mas o solo precisa estar livre das ervas daninhas da dúvida. Cada pensamento de medo, cada frase de desespero, cada vez que você diz, não tem mais jeito, você sufoca a semente da fé. O segredo é permanecer firme, mesmo que o cenário pareça o contrário. Quando a fé se torna sua única rota, a alma aprende a enxergar de outra forma. O que antes parecia coincidência, começa a parecer resposta. O que antes era perda, começa a se revelar libertação. A vida muda não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. A fé é o combustível invisível da criação. É a força que faz a mente humana acessar o ilimitado. Hill dizia que a fé é uma vibração espiritual que conecta o homem à inteligência infinita. Ela é o canal direto entre você e Deus. E quando esse canal está limpo, a orientação chega. Às vezes em forma de intuição, às vezes em uma ideia, em um sonho, ou em um simples sentimento de siga por aqui. O caos não desaparece de uma vez. Ele vai se dissolvendo à medida que você aprende a não reagir. A fé te ensina a observar sem se desesperar. Te ensina a ver além do problema. A fé não nega o caos, mas o atravessa. E quando você começa a caminhar apenas pela fé, algo mágico acontece. O medo perde poder e a paz se torna constante. Você percebe que não está mais tentando controlar o destino, mas flutuando no rio da vida. E esse rio, por mais turbulento que pareça, sempre leva ao mar. Deus nunca prometeu atalhos, prometeu direção. A fé é essa bússola invisível. Quando tudo está um caos, feche os olhos e diga: Senhor, me guia, porque eu sei que existe um caminho, mesmo que eu não o veja. É essa entrega que abre portais, atrai pessoas certas e transforma o impossível em plano de Deus realizado. Quando o caos se transforma em luz, todo caos tem um tempo de duração e todo deserto tem uma saída. A alma que atravessa o caos com fé não sai a mesma. Ela renasce. Napoleon Hill dizia que cada fracasso carrega o embrião de um sucesso igual ou maior. E é justamente isso que acontece quando o caos cumpre seu propósito. Ele vem para quebrar, mas também para construir, para derrubar muros internos, mas também para erguer fortalezas espirituais. O caos é o casulo onde a borboleta da consciência desperta. Quando o sofrimento se torna luz, algo muda dentro de você. O que antes te feria, agora te ensina. O que antes te assustava, agora te fortalece. A dor perde o poder de te dominar, porque você entende que ela sempre foi uma ferramenta de Deus para moldar sua alma. Hill dizia que o homem iluminado é aquele que aprendeu a transformar cada derrota em degrau. E é isso que o caos te obriga a fazer. A luz nasce do reconhecimento. Quando você para de lutar contra o que aconteceu e começa a perguntar: o que posso aprender com isso? Você se abre para a sabedoria divina. O caos se dissolve na compreensão. Ele deixa de ser inimigo e se torna professor. A fé, antes sustentada pelo desespero, passa a ser sustentada pela gratidão. E quando a gratidão surge em meio ao caos, o milagre se manifesta. A mente iluminada não teme o escuro, porque sabe que é nele que as estrelas brilham. Deus nunca tira algo sem a intenção de substituir por algo melhor. Mas o coração humano, impaciente, quer ver o resultado antes do processo. A sabedoria está em confiar que o invisível já está trabalhando a seu favor.
Hill dizia que o universo recompensa o homem que não desiste no momento da dúvida. A transformação começa quando você para de olhar o caos como punição e passa a enxergá-lo como parto. Todo novo nascimento é acompanhado por dor, mas essa dor é sagrada. Ela anuncia a vida. O velho precisa morrer para o novo nascer. A crise é apenas um empurrão divino para o próximo nível de consciência. Você percebe que durante o caos, algo dentro de você se expandiu. A fé cresceu, o ego diminuiu e agora há uma serenidade que antes não existia. Isso é evolução espiritual. Hill afirmava que a adversidade desperta poderes que estavam adormecidos. Você descobre talentos, percepções e forças que nunca imaginou possuir. E é nesse ponto que você entende o que o caos realmente foi, um mensageiro. Ele veio te lembrar de quem você é. O caos vem quando você se esquece da sua força e se perde em ilusões. Deus permite a bagunça para te reconectar à essência. O caos não é o oposto da ordem, ele é o útero dela. Quando o caos se transforma em luz, a vida começa a fluir novamente. As coincidências retornam, os sinais se multiplicam, o coração se acalma. O que parecia o fim, revela-se o início de um novo propósito. Você não é mais a mesma pessoa, está mais consciente, mais sábia e mais leve. A fé agora não é apenas crença, é certeza. Você não busca mais ver para crer, você crê para ver. E quando a mente alcança esse estado, o impossível se torna natural. Lembre-se, o caos é temporário, mas a luz é eterna. Quando tudo parecer perdido, declare com convicção: Senhor, eu sei que existe um caminho, e esse caminho é a luz que nasce dentro de mim. A vitória, que nasce da confiança absoluta. A vitória não chega quando o caos termina. Ela começa quando você decide confiar em meio a ele. Napoleon Hill dizia que o sucesso é a soma de pequenas decisões de fé repetidas todos os dias. É no meio da incerteza que o espírito é lapidado, e é na escuridão que o caráter se revela. Quando o ser humano chega ao ponto de dizer: Senhor, eu confio, mesmo sem entender, ele desperta uma força que o mundo material não pode explicar. A partir desse instante, o caos deixa de ter poder, porque a alma se alinha ao plano divino. O segredo não está em fugir das tempestades, mas em aprender a andar sobre as águas. O caos não desaparece, ele se curva diante de quem vibra em fé. A energia da confiança cria uma frequência tão elevada que o medo simplesmente não consegue permanecer. Deus trabalha na vibração da paz. É por isso que os milagres acontecem quando o coração está calmo e não quando está em desespero. Hill dizia que a calma é o berço da sabedoria, e a sabedoria é a chave que transforma o impossível em realidade. Quando você entende que tudo o que aconteceu tinha propósito, o caos perde o sentido de castigo e ganha o de treinamento. A dor foi o professor que te mostrou a força que você não sabia que tinha. A perda foi o espelho que te ensinou o desapego. A espera foi o intervalo em que Deus escreveu sua próxima vitória. Nada foi em vão. Cada lágrima regou o solo onde sua nova versão floresceria. O caos não destruiu, despertou. E essa é a vitória. Você não é mais refém das circunstâncias. Agora você sabe que o poder está em sua vibração, não nas condições externas. Napoleon Hill dizia que o homem que controla seus pensamentos controla seu destino. A vitória espiritual é essa: dominar a mente para permanecer em paz, mesmo quando tudo parece ruir. A confiança absoluta é o estado em que você deixa de buscar garantias. Você não precisa mais ver para crer, porque sua fé se tornou experiência. A dúvida não tem mais morada, o medo não tem mais espaço. Você entende que o caminho é guiado por uma força superior e que cada passo, mesmo os que pareceram errados, te trouxe até aqui.
E é nesse ponto que o milagre acontece. Portas que estavam trancadas se abrem, caminhos que pareciam bloqueados se iluminam e pessoas que você nem imaginava surgem para te ajudar. A vitória vem silenciosa, sem alarde, porque Deus trabalha em silêncio, mas entrega em grandeza. A verdadeira prosperidade não é ter tudo resolvido, mas ter paz enquanto tudo se resolve. É olhar para o céu e dizer: Senhor, o caos tentou me derrubar, mas agora eu entendo. Ele me ensinou a voar. Hill afirmava que a fé é a força mais poderosa do mundo porque ela transforma a mente em um ímã de oportunidades. Quando você vibra gratidão, confiança e propósito, o universo se curva para cooperar. O caos cede lugar à harmonia e o sofrimento se transforma em sabedoria. Você venceu, não porque o caos acabou, mas porque aprendeu a caminhar por cima dele. A vitória é silenciosa, mas profunda. Ela acontece dentro de você e o mundo exterior apenas reflete isso. Por isso, hoje, declare com firmeza: Senhor, eu confio. Mesmo no caos, eu sei que existe um caminho. Mesmo sem ver, eu sigo. Porque quem tem fé nunca está perdido. E quando você diz isso de coração, o universo inteiro se reorganiza. O caminho aparece. O medo desaparece e a luz da vitória toma conta da sua vida. Práticas, reflexões e exercícios espirituais para encontrar o caminho no meio do caos. Há um momento na vida em que todo conhecimento intelectual se torna pequeno diante do poder da fé. Napoleon Hill entendia isso profundamente. Ele dizia que o ser humano só descobre seu verdadeiro poder quando é colocado em uma situação onde nada mais funciona, a não ser a confiança interior. O caos, portanto, não é o inimigo, é o campo de treinamento da fé. E quem aprende a usá-lo como ferramenta, desperta uma força mental e espiritual capaz de mover montanhas. A seguir, estão práticas e reflexões profundas, inspiradas nos princípios de Hill e na sabedoria divina, para transformar o caos em caminho, a dor em sabedoria e o medo em força criadora. 1. Aceite o caos como parte do processo. O primeiro passo para sair do caos é parar de lutar contra ele. A resistência só amplifica a dor. Aceitar não é se conformar. É reconhecer o que é e se alinhar ao fluxo da vida. Diga em voz alta: eu aceito este momento como um instrumento de Deus para o meu crescimento. Quando você faz isso, a energia de resistência se dissolve e abre espaço para que o novo possa surgir. 2. Faça silêncio todos os dias por 10 minutos. Hill acreditava que o silêncio é a linguagem da mente superior. O ruído do mundo impede que você ouça a orientação divina. Sente-se em silêncio, feche os olhos e apenas respire. Não tente entender nada, apenas permita que sua mente desacelere. No início, virão pensamentos, memórias, preocupações. Não lute contra eles, apenas observe. Aos poucos, você sentirá uma paz surgir de dentro. É nesse estado que a voz interior começa a guiar seus passos. 3. Reescreva sua narrativa mental. O caos tenta te convencer de que tudo acabou, mas a mente é quem determina o final da história. Pegue um papel e escreva: mesmo em meio ao caos, estou sendo guiado para algo maior. Leia isso todos os dias, ao acordar e antes de dormir. A repetição cria vibração, e a vibração cria realidade. Hill chamava isso de autossugestão criativa, a arte de plantar novas ideias no subconsciente até que elas se tornem fatos. 4. Transforme o medo em energia. O medo é fé invertida. Ele é a crença de que algo ruim vai acontecer. A chave é inverter a direção dessa energia. Sempre que sentir medo, feche os olhos e diga: eu transmutarei essa energia em fé. Respire profundamente e visualize uma luz dourada entrando no seu peito, expandindo-se até preencher todo o corpo. O que era medo se torna combustível para a coragem.
Hill dizia que cada emoção negativa é uma força bruta esperando ser convertida em poder criador. 5. Aprenda a enxergar com os olhos da fé. Durante o caos, a visão material mostra destruição, mas a visão espiritual mostra reconstrução. Quando algo der errado, pergunte: o que Deus está tentando me mostrar através disso? Essa pergunta muda a frequência. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna aprendiz do processo. A cada desafio, a fé cresce. 6. Pratique a gratidão antecipada. A gratidão é a vibração mais alta que existe. Hill ensinava que agradecer antes da bênção é o segredo para acelerá-la. Diga: obrigado, Senhor, porque eu sei que existe um caminho, mesmo que eu ainda não o veja. Esse simples ato coloca você na frequência da realização. O universo responde a isso. 7. Crie o seu momento de fé aplicada. Escolha um horário fixo do dia para agir como se tudo já estivesse resolvido. Caminhe com confiança, sorria, fale com convicção, mesmo que nada ainda tenha mudado. Hill afirmava que a ação precede a fé, mas também a fortalece. Quando você se comporta como quem já venceu, o subconsciente entende essa vibração como verdade e começa a alinhar a realidade com ela. 8. Desapegue do controle. O maior inimigo da fé é o desejo de controlar tudo. Deus não precisa da sua interferência, precisa da sua confiança. O caos vem para mostrar que o controle humano é limitado. Diga: eu entrego. Entregar não é desistir, é confiar que há uma inteligência superior conduzindo os passos que você ainda não entende. 9. Relembre suas vitórias passadas. Quando o caos tenta te convencer de que você não vai conseguir, lembre-se de quantas vezes já venceu. Escreva em um caderno todas as situações em que achou que não teria saída, mas sobreviveu. Isso cria uma âncora emocional de fé. Hill chamava isso de memória de vitórias, um recurso psicológico que impede o desespero. 10. Medite sobre a frase: nada é por acaso. Repita essa frase diariamente. Ela reprograma a mente para enxergar propósito nas dificuldades. Quando você acredita que tudo tem um motivo, a energia da revolta se transforma em sabedoria. 11. Escolha palavras de poder. As palavras moldam o campo vibracional. Em vez de dizer "está difícil", diga "está em transformação". Troque "perdi tudo" por "Deus está me reposicionando". Hill dizia que as palavras são vibrações que ordenam o invisível. Escolher as certas é construir realidades. 12. Construa um altar mental. Feche os olhos e visualize um altar dentro da sua mente. Nele, coloque tudo o que te preocupa. Contas, pessoas, problemas, dores. Entregue tudo ali e diga: Senhor, agora é contigo. Essa prática cria um desligamento energético do medo e uma conexão direta com a fé. 13. Faça do caos o seu treinador. Em vez de perguntar por que isso aconteceu, pergunte para que isso aconteceu. O caos é o personal trainer da alma. Ele fortalece músculos espirituais que o conforto jamais desenvolveria. Hill afirmava que a adversidade é a universidade da vida. 14. Inspire-se nos grandes que também enfrentaram o caos. Pense em Moisés, diante do Mar Vermelho, em Jó, em meio à ruína, em Hill, na pobreza total, antes de escrever seu legado. Todos atravessaram o caos e saíram maiores. A diferença? Eles confiaram. Essa confiança é o fio invisível que liga todos os que venceram. 15. Escolha não reclamar. Cada reclamação é um decreto vibracional negativo. Ao reclamar, você reforça o que não quer. Hill dizia que o subconsciente não distingue brincadeira de verdade. Ele apenas obedece. Fale apenas do que deseja manifestar. 16. Use o poder da visualização noturna. Antes de dormir, imagine uma estrada dourada se abrindo à sua frente.
Visualize luz iluminando cada passo. Veja-se caminhando com confiança, sorrindo, sentindo a presença divina te guiando. O cérebro grava as últimas imagens do dia com mais intensidade. Isso programa o subconsciente para criar soluções durante o sono. 17. Tenha paciência com o processo. Deus não trabalha com pressa, trabalha com perfeição. O tempo da espera é o tempo da lapidação. Hill dizia: a paciência combinada com fé é a ponte entre o invisível e o visível. 18. Transforme o caos em propósito. Pergunte-se: o que posso ensinar a alguém com o que vivi? O caos deixa de ser fardo e se torna missão. Quem compartilha sua dor transforma sofrimento em sabedoria. 19. Afirme o poder da presença. Repita sempre: estou onde devo estar, aprendendo o que preciso aprender. Essa simples frase dissolve a ansiedade e te coloca em harmonia com o fluxo divino. 20. Escreva sua própria oração de fé. Pegue tudo o que sente e transforme em palavras de entrega. Diga o que deseja, mas declare também sua confiança. Leia essa oração diariamente até sentir que o caos já não tem mais poder sobre você. 21. Lembre-se de que a vitória é interna. Hill ensinava que o sucesso externo é reflexo da harmonia interior. Quando a mente está pacífica, o mundo responde com ordem. O caos é apenas um sintoma do desalinhamento interno. 22. Tenha coragem para recomeçar. Não importa quantas vezes o caos tenha destruído seus planos, o poder de recomeçar é a maior prova da presença divina em você. Recomeçar é declarar que o final ainda não chegou. 23. Celebre o progresso invisível. Mesmo quando nada parece mudar, algo sempre está acontecendo no plano invisível. Celebre o simples fato de estar vivo, aprendendo e crescendo. Hill dizia que o progresso invisível é o mais importante, porque prepara o terreno para o milagre visível. 24. Alinhe sua vibração com o que deseja. Não ore pedindo riqueza enquanto sente medo da falta. Ore sentindo-se próspero. Não peça amor sentindo solidão. Sinta-se amado. A vibração é a linguagem de Deus. 25. Confie no tempo certo. O caos te ensina que tudo chega no momento exato, nem antes, nem depois. O relógio divino nunca se atrasa. 26. Deixe a fé guiar as ações práticas. Fé não é passividade, é agir com coragem mesmo sem garantias. Dê o passo, envie a mensagem, crie o projeto. Hill dizia que a fé verdadeira se prova pela ação. 27. Entenda que o caos é finito. Por mais longa que seja a noite, o sol sempre volta a nascer. Nenhum ciclo é eterno. Diga para si mesmo: isso também passará. 28. Veja cada queda como convite para subir. A vida derruba não para punir, mas para ensinar a levantar com mais sabedoria. Cada tropeço fortalece a alma. 29. Reflita sobre o legado de Hill. Ele viveu falências, rejeições e dúvidas, mas cada caos o aproximou do propósito de ajudar milhões de pessoas a acreditarem no poder da mente. O seu caos pode estar te guiando para a mesma grandeza. 30. Agradeça por estar sendo moldado. Você não está sendo punido, está sendo preparado. A preparação é dolorosa, mas necessária. E quando terminar de ler estas palavras, respire fundo. Coloque a mão no peito e diga: Senhor, eu não preciso entender, só preciso confiar. Porque mesmo quando tudo está um caos, eu sei, existe um caminho, e esse caminho começa dentro de mim. Então o caos deixará de ser ruído e se tornará melodia. Porque quando a fé conduz, até o impossível se curva.